Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Saraiva, eu coordeno o grupo de estudos em saúde planetária aqui no Instituto de Estudos Avançados. Eu dou as boas-vindas para vocês, para este evento. O evento é intitulado Pensamento Sistêmico e Modelagem Integrada, as relações entre saúde e mudanças climáticas. Nós temos dois palestrantes participando conosco. Inicialmente nós teremos participando remotamente dos Estados Unidos o Dr. Brian Fath, que é professor no Departamento de Ciências Biológicas na Towson University. Trabalha no Instituto Internacional para Ciências Aplicadas, Applied Systems Analysis, sopinha de letras, e contribui para atividades do Advanced Systems Analysis, em modelagem de sistemas ambientais, especificamente na área de modelagem integrada, redes socioeconômicas e ecológicas. E desde 2011 ele é o coordenador científico do programa de verão para jovens cientistas. Em seguida, nós teremos a apresentação do Bruno Meirelles de Oliveira, que está aqui ao meu lado, que é mestre em ciências, está terminando seu doutorado aqui pelo PROCAM, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, da USP, e teve um período de sanduíche nesse Instituto Internacional para Applied System Analysis, na Áustria. Ele é mestre em Ciência Ambiental pelo PROCAM, na USP, com MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais pela Poli USP, e graduação em Biologia, Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP. Em seguida eu vou repetir isso em inglês, já que nós temos audiência do exterior também. Quero dar alguns avisos só, que nós estamos transmitindo, evidentemente, para quem está assistindo, já viu, né? Nós estamos transmitindo ao vivo pelo IA, então vocês podem avisar alguns outros colegas que queiram, no endereço www.ia.usp.br/ao-vivo, e também pelo Twitter, na conta @saudeplanetária, tudo junto. Perguntas podem ser enviadas para o e-mail iaresponde@usp.br, na live que está sendo transmitida no canal do IA no YouTube, ou via Twitter para a conta também @saudeplanetária. Switching to English, I'd like to thank you all for being here, attending this meeting. The title of this event is Systemic Thinking and Integrated Modeling, Relationship Between Health and Climate Change. We'll have two presenters this afternoon. First one will be Professor Brian Fath, which is a PhD. He's a professor at the Department of Biological Sciences at Towson University in Maryland, USA. He has been working at the International Institute for Applied Systems Analysis in Austria, and contributes to the Advanced Systems Analysis activities in environmental systems modeling, specifically in the area of integrated modeling networks, ecological economic networks. And since 2011, is the scientific coordinator for the Young Scientists Summer Program. After Professor Brian's talk, we have Bruno Meirelles de Oliveira, which is here with me, presenting the main talk, which is exactly about systemic thinking and modeling. Bruno is a PhD student candidate at the program here at USP, which is a environmental sciences graduate program. He has been in a sandwich program at the institute in Austria, the EEASA in Austria, as a master in environmental science at program here in USP. A few other announcements. We are transmitting live at the IA, the Institute of Advanced Studies, USP, at the website www.ia.usp.br/ao-vivo, kind of difficult to make that. And also Twitter and account at
Saúde Planetária, which would be like something like planetary health. And you can send your questions if you want to the email earesponde at usp.br, and also through our Twitter account, again, at Saúde Planetária. Well, we'll start right now, and I'd like to welcome Professor Brian Fath to start with his talk. He'll be presenting from his office, and he'll be sharing his screen with us remotely. Thank you, Professor Brian. It's a pleasure having you here with us. We are really excited to have you here, and we hope this is the first of a series of interactions between USP and your institution. Thank you again. Yeah, hello. Thank you for welcoming me. Now I'm trying to share screen, and Bruno, you just showed me how to do it. But there we go. Share screen. Yeah. Okay. Great. Okay. Yeah. Well, thank you, everybody, and thank you for welcoming me to give this talk. Obviously, under the circumstances, it's much easier to give a talk remotely, but of course, it's always more pleasant to be in person and to feel the energy of the room. But I'll do what I can. So yeah, I was asked to give a little bit of an overview of systems theory, and I have a systems ecologist background, so that's the perspective that I'll be giving this from. Yeah, as was mentioned in the introduction, I'm a professor here in Baltimore, Maryland, and also spend my summer research experience in Austria, where I'm working also with the summer students. And so I'll just give one slide that is a plug for that, is that every summer we invite about 50 PhD students to come to Austria. Bruno was part of that last summer, and I had the chance to work with him. Obviously, for 2020, it's a little bit too late, but look for about mid-January for the deadline for the coming summer. The good news is that Brazil is a member of IASA. It's a member-driven institution. It's an international institution, but Brazil, as a member, has priorities for getting students accepted into the program. So, and if you have any questions about it, you're welcome to ask me, send me an email after this. Then just jumping into the talk, where we are here in the early 21st century is that there's been a lot of people thinking about systems for quite a long time. And I just wanted to give some shout out and credit to my heroes in the field and the people that have really inspired me. And I won't mention any of them by name right there, but maybe you recognize a few. And again, this is something we could talk about if we had more time. So getting into my perspective on this is that the thing that a systems perspective will give to you is it will allow you to go right to the bullseye of that chart there on the right and to get at the system of ideas. And what we see manifest all around us are the symptoms of these problems, like soil erosion, climate change, that are really just different, again, symptoms that aren't addressing the core, the key ideas. So I think the only way to really address with environmental challenges that we have is to jump into that center of the system and see what we have there. And along those lines, I make the claim that really today's problems were yesterday's solutions, because we weren't taking a systemic approach, that we solve problems in isolation, reductionistically, that might solve that one problem, like adding nitrogen fertilizers is great for agriculture productivity, but then it leads to eutrophication. Or switching to fossil fuels might have been a great way to save the forests and the whales, but obviously we see a 100-year time lag of CO2 accumulation leading to climate change, and on and on. So trying to avoid some of those unintended consequences. The other thing that I would say that we have an exciting time with systems thinking is that science over the centuries has really learned to do well with simple systems and very complex systems. And by that I mean way back to Newtonian mechanics, dealing with a few particles interacting and understanding the forces and the interactions between those. So the ones on the left there. At the same time, and more recently, just at the end of the 19th century, the understanding of how to deal using statistics to deal with disordered complexity. So you've got many, many things interacting, but you can just average it all out because there's really no pattern or organization to that. And what we're dealing with, though, with environmental systems and social ecological systems is ordered complexity. And it really poses a new challenge to us in terms of how we deal with systems that have path dependency, that have self-organization,
that have complexities that emerge from the interactions themselves. And again, that's the challenge the exciting challenge that we have is to try to make better sense of these systems. And so one of the starting places, I think, is to switch from a linear event-oriented thinking approach towards a systems thinking approach. And cause and effect is not just from A causing C, as we see in the left-hand side, but really a loop structure where things are affecting in cycles. There's feedbacks. There's things that are going to be coming back around. And in fact, I would modify this figure slightly by even saying, now if you notice on the right-hand side that loop structure itself is an entity that can be thought of as you don't have the one without the other. So it doesn't go from A to B, it goes from A to A prime, because they're really part of the same system structure. And it starts to promote this deeper understanding the connectivity. And again, I think that's the key and the benefit of systems thinking. Okay, and as I said, I'm motivated to try to dig into these problems because I think if we don't do that, we're going to have unintended side effects. Of course, doing systems thinking doesn't guarantee we don't have unintended side effects, but without systems thinking, I think it's pretty likely we're going to be surprised by the actions that we take. And another motivating theme that I have is the idea that we need to think bigger, right? So if you can't solve a problem, enlarge it. And so where you draw the system boundary is critical, and solving for one thing, again, oftentimes leads to more problems down the road. So that means we need scientific protocols and methods and approaches to actually deal with whole systems. We are trying to move away from the reductionistic approach. How did this come about? The rise of system thinking, again, is nothing really new. But it's the idea that you're focused more on the relationships between the parts, you're focused on the interconnections, that it's a phenomenological context that emerges from those interactions that becomes the study object rather than the parts themselves. And to recognize that this is not to replace analytical and reductionistic thinking, but it's to be complementary to it. It's to promote both sides of the full picture, so that we, of course, need to know the details about how the parts are working, but we need to understand how those parts fit together in a holistic context. Just a little bit of background historically on how we got to this. I think this is an interesting note, is that the word holism was actually first used in 1926 in a book by Jan Smuts called Holism and Evolution. He was quite the polyglot as far as where he was contributing. He was actually a statesman, and he was a prime minister of South Africa. He was writing books on evolution and holism, and yeah. So what I find really most interesting about that is if you read the book, it's very philosophical. It's very very readable today because it's talking about kind of universal ideas. But I would also say that there really weren't the tools available at that time. We didn't have computer simulation models. We didn't understand networks. We didn't understand complex adaptive systems. And so he was ahead of his time. And we need now to catch up with the ideas, with the methods themselves. And so some of those methods involve things like systems analysis, which was already mentioned as one of the names of the institute that Bruno and I had worked at, which is very interdisciplinary in its approach. And it's also very clearly driven by decision-making, that the expectation that we're doing something in order to inform better decision making, that it's not science for science sake is fine. I support that as well too. But when you're looking at a systems analysis, you're asking, who is this for? Why are we asking these questions? So then jumping into a little bit of the theory before I get to one of the examples is. So again, systems theory is a very broad topic, and I'm trying to summarize a few of what I think are the key meaningful insights from my own reading on this and thinking on this topic. And one is, when you think of systems theory, it's not a theory of systems. That line kind of struck me when I first read that. But it's really about system-environment distinctions. So systems theory is really all about the system boundary and the distinction of the system with its environment. And so therefore the boundary becomes critical. The boundary is what allows you to realize a system in the first place. My PhD advisor, Bernie Patton, doing ecological systems, talked about the prerogative of realization of internal system structure is that of environment. And the environment was the boundary towards the system itself.
And in completely different literature coming from social systems thinking and Niklas Luhmann saying, by constructing itself as a system also constructs its understanding of the environment. When I read those two passages, of course, completely in separate domains, in realizing how similar they were, to me, that's a good indication there's some universal truth behind there. So recognizing that the system and the system boundary are what interacts and identifies it from its environment. So we usually get something like this, right, where we have a system that is carved out of a larger environment, out of a larger context, and that's our first challenge, and is understanding where to draw that system boundary and in its larger environment. But then that leads to fragmentation. So immediately we have this conundrum within the systems thinking approach, and this is a quote actually from Wendell Berry, who was writing about agricultural America, and he was saying that once we separate ourselves and fragment ourselves, as the environment is something out there, the environment's out the window, the environment is not here with us, then he's saying we've made a profound division between it and ourselves, and we're already down a path now that is dangerous in some respect, because we don't respect the environment. So what I think was a nice advancement, again back to Patton's work, was that he said you have an object and you have the boundary is important about that object, but more importantly is the fact that every object actually has two environments. There's a world that is being sensed, by that object in the environment. So everything that is coming towards it, impinging on it. At the same time, you have a world of action, which is everything that receives outflow and input and output and information from that object. So we have a different perspective where we don't look at the system as being separate from its environment. We look at the system, the object within the system, as having two environments, an input environment and an output environment. Kind of maybe a head exploder there, but stay with me for a second. So now we can add a system boundary to this object, and within that system boundary, we have many of these objects. So I'm just highlighting one of them that is a generalizable concept, and within that system boundary, we have many things interacting that are both coming into each object and going out of each object, which then gives us both an input environment and an output environment. And the difference between environment here and environment is that environment is the knowable interactions within your system boundary. Environment is the unknowable outside your system boundary. So in some ways, it was just a matter of redefining your system boundary. I understand that maybe that's a wave of the hand there, but it allows us now to understand the indirect and complex interactions within the system boundary that otherwise wouldn't be possible. We also know that there's feedbacks that are always taking place, so it's not quite as simple as just input and output, because there's, again, output can lead back into input, and I think this is well stated by another one of these nice systems thinkers, Greg Bateson, who is saying that we live in a world that is made of relationships. So it's the feedbacks and the relationships in the context of your system boundary, understanding that there's both input and output from every object in that system. Okay, so what we've done here in these short few minutes is we've taken our old perspective, which fragments an object from its environment, and we've made two environments that the object is actually the center or focus of those two environments. And so it's a holistic perspective, because you can no longer separate or fragment the object from its environment. It is both the receiver of the environment and the generator of a new environment. And so again, we see this as being a more holistic approach. And how do we, let me just go back to this for 1 second. So how do we actually make sense of this? Well, I showed you what was the beginning of a network model when we have multiple objects interacting with each other. And so the method of choice in this particular approach has been network analysis and ecological network analysis specifically. So it's essentially trying to answer this question that if everything is connected to everything else, then how can we know anything? And it's by forming these system boundaries, looking at the context, looking at the relations. And here's an example of a network model there on the right, which is of a wetland ecosystem. There's about 11 different compartments of the plants and the species interacting with each other. And each one of those arrows represents a flow of energy.
that is moving about in that ecosystem. And so when we have that, we can now very easily, I hope, apply that mental image of each one of those nodes has an input environment and an output environment, that it is connected to the rest of its system either directly or indirectly through those flows of its input and output environment. And so, again, one of the great, I would say, strengths of this approach is that it allows us to simultaneously analyze the entire network of interactions without having to isolate out any one or two of them, but rather getting the whole picture. And of course, the other advantage is that there are many kinds of networks. There's not just food web networks, but networks are everywhere. And the rise of network science is only making that more evident where networks are. So how do we make these networks? Before I get into one example, which I can show you, is that, of course, we can go out and collect data, taking empirical estimates and seeing what we have out there. Another way of making networks is using literature and secondary data, because there's a lot of work already done. And another way is to use simulation models and have the models construct the flows that we can put into our model. And one of those examples of a simulation model is the one that you'll be talking about later today, which is the MIMES model, the Multi-Scale Integrated Earth Systems Model. And just to show you one slide that you may see in the next presentation is the work Bruno did last summer. It was a very complex integrated model of a city there in Brazil, right? So you've got an ecological food web, you've got social structures, you've got governance structures all interacting. I see a spaghetti diagram when I look at that, but I also see a network, right? And I see a network that can be analyzed using network analysis and applying systems thinking and systems approaches to that. I don't want to take up too much time, but I will go through one application just so you can see how this can be applied. And this particular example was published a couple of years ago with some of my Chinese colleagues. Actually, Xiaoqing Chen was also a WISE's peer in the Institute in Austria a number of years ago. This is a paper that deals with hydropower construction on a river in southwest China. And the idea was that we first build a food web model, as we see in the first step there. Then we can use the network analysis on that food web model to see what the holistic interactions are. Then we can see how those propagate throughout the complex networks, and then we can make some sort of more holistic management suggestions. So in this particular case, it's on the Mekong River. There are 3 dams that were being constructed along this river. This study focuses on the middle one, Manwan Reservoir, which has already been constructed. It's in place. But the question was, with the environmental impact assessment, was what could be the impact on the food web by putting this dam into place. So the first piece of that was to construct a food web of the ecosystem that's actually there. In this particular case, again, I think it's about a 12-compartment model. I don't know how familiar with it you are with food web models, but basically it's the feeding relations, the energy flow. Each one of those arrows represents a flow of energy from one compartment to another, essentially starting with the plants, the phytoplankton, going up to zooplankton, then up to fish, and all the way back down to detritus and so on. This picture, this network model, also can be represented as a matrix of flows. So here's the actual data table that we would use in the analysis. The picture, of course, is easier to communicate, but you don't do the analysis on the picture. So this represents the actual flows from one compartment to another in terms of kilojoules per meter squared per year. And you see there's a lot of zeros because ecosystems tend to be fairly hierarchical, that only certain things eat certain other things. But you now have this this quantified food web that you can run this network analysis on. So one of those analyses allows us to construct something called a control digraph, which is the amount of influence each compartment has on the other ones based on all of the interactions. And what you see from this is the larger compartments have more control, and the thicker the lines, meaning those flows have more control. So phytoplankton, being the base of the food web, has the most control on that system, going up to zooplankton and then the other ones. And you see the flows, though, are a little less intuitive as to which ones, because there's quite a few dark lines, even from some of the smaller compartments. So that was something that emerged from this study. But once you know where the control lies, you can see what the different impacts are going to propagate through that food web. So, for example, with the dam, it was identified that there's 3 main impacts from the dam. One is the sedimentation that's occurring behind the dam.
The second one is the change in the river flow and the discharge, obviously because there's a dam there. And the third one was the accumulation of lead in the water that was coming from upstream. So on the left, you see there's this 3 different types of environmental impacts. And then there's some weighting factors to see the probability and the overall impact that they will have. But what I want to draw your attention to, maybe you can even see my mouse, in the second to last column, which are the compartments that are vulnerable to that. So because the food web, the sedimentation is going to be most impactful of anything that lives on the bottom sediments, like the benthic and the microbenthos, the mollusks. The discharge is going to be affecting more of the species. It's these grouping of species that are affected there. And then the lead content is going to affect anything that can bioaccumulate that lead. And so those different impacts are going to affect different parts of the ecosystem. So what Xiaoqing did in this study was look at each of the entrance points for that. So sedimentation was determined to affect 4 different compartments. And you see that if it affects benthos, then that propagates through these parts of the food web. And you see some of them are actually unaffected. If you're coming in here and the infauna, you're affecting a larger, actually it's the same part of the network, isn't it? But if you affect here at the microfauna, you're actually affecting almost the entire network because those indirect effects are going to propagate. Only phytoplankton seem to be immune to that sedimentation effect, and so on. So we carry through this exercise of looking at the network of interactions from the impact from where it's entering into its input environment and then how it propagates through its output. Here's the pictures of effect for discharge change. Again, you see quite a bit of difference. If you affect the phytoplankton as you have up here, then clearly you affect the entire rest of the food web because phytoplankton being the base of that food web. Anyways, I think you get the idea. So here's what it would look like when you're affecting the lead pollution accumulation. And then what you can do is you can actually stack and aggregate all of those together. So the final conclusion slide of the analysis was this one, and it's not labeled. I apologize for that. I see, but A was the sedimentation, B was the discharge, C was the lead poisoning or lead accumulation, and then D is the accumulation of all of those. So you can now take each of the sub impacts and create one overall influence matrix, essentially, of what is being affected by the presence of that dam. And so again, this is giving managers new information because it's taking multiple effects simultaneously and seeing what is being impacted there. Okay, so some conclusions are that we are dealing with complex systems, right? They have many interacting pathways. We're going to need to have new methods to understand them. We do think that the network approaches are one holistic approach because they consider the interdependence. They allow you to analyze the indirect influences and hopefully avoid unintended consequences. Again, that's one, I think, the strong motivations for these approaches. In that particular example that I saw, that I showed, we can see how the risk factors propagate along not only direct, but these multiple indirect pathways, making I guess I didn't even say this, but the punchline was that the cumulative impacts were, of course, much higher than any individual impact. And so when the assessment was done, if you didn't look at them holistically like that, you would have got an impression that the dam might not have been as detrimental as it actually will likely turn out to be, at least from an ecological point of view. Obviously, there's other benefits. We can discuss dams later. So that actually leads into the fourth point, that the whole point of this is to work with decision makers trying to solve today's problems, but not also make tomorrow's problems while we're doing that. So that's my last slide with a nice view of Austria for everybody to enjoy at the moment. All right. Thank you, Brian. It's really, really very much interesting from many points of view. Of course, we are suffering. We are part of many problems nowadays, which are complex. We're now facing the outbreak of coronavirus, which is planetary scale
interaction involving not only health but also the economics of many countries of the whole world. So it's a huge problem. But even when you mentioned the construction of dams in China, well, we have the same problems here. Many dams being constructed with sometimes very good will, but maybe sometimes we should have paid more attention to other problems. And all these problems, these two that I mentioned, but all the others that societies nowadays face are really complex systems, complex problems. And so I think that knowing more about this theoretical framework, systems thinking, and tools like MIMES can be very helpful for us to try to tackle those problems in a more systemic, more holistic view. Especially because all those problems, they really need to address decision makers. That's probably one of the main questions, one of the main problems that science faces nowadays in many countries. In ours, it is one problem. How do we get from science to decision making? How do we show decision makers that science can really be helpful for sound decision making? So thank you very much. It's a good start for us. I'll just pass on to Bruno to continue, and then we may leave for questions. Although I know you won't be able to stay all the time, right? You have a class to teach? I have 1 more hour. I have 1 more hour, yeah. Okay. How much will you take? So I'll just open for maybe if there's 1 or 2 questions that someone would like to ask right now. Otherwise, we can hold them for after Bruno's presentation. If there's someone here who would like to raise a question for Brian right now. I see a hand behind you. Yeah, please. Hello. Yeah. Hello. Thank you for our presentation. Yeah, my name is Rodrigo. I also work with mathematical modeling, not exactly systems modeling. In particular, I'm working with modeling of malaria transmission in the Amazon basin. And one huge problem that usually we face when we are constructing modeling is to calibrate our model with different parameters, and then we have the uncertainty of the parameters. Because of that, we try to make models as smaller as possible, much simpler than what the reality is. How to deal in this framework that you are trying to show us with parameter uncertainty, and how to calibrate your systems. Yeah, that's my point. Yeah, good. Thank you. So, of course, the model is going to have different objectives in there. And so the way I would look at that is that sometimes the more predictive models can be fairly simple, or even a regression model, statistical model. The past is oftentimes a good predictor. It does sound like, though, that you're dealing with process-based models, and that you are trying to model, the dynamics of an outbreak. So it's that trade-off. And in fact, I'm reviewing a paper right now about the classic idea of trade-off between precision and generality. And so, the network models are oftentimes the 10,000 meter perspective of things. So you're looking at the overall pattern. You're looking at some of those indirect connections that you might have missed. But if you're going to want to get in there and look at something more specific, then the network model might not be the right approach. So I would say it depends on your objective, right? On the best modeling approach. And there's network models, simulation models, statistical models all have important roles to play, and I don't think that there's one that is better than the other. It depends on the use, but it would be nice if we could work towards a
a theory or better integration, right? And I think you'll see that with Bruno's talk, because one of the things that he was doing was integrating different model types, and some of them were even kind of conceptual models being put. How do you get data for a conceptual model? Of course, that's a challenge. So I don't have the answer for you. I'm sorry. It's because it's the age-old question. I understand the desire to reduce out to the variables that you actually have the best information for, and that's fine. But I would encourage you to still match that with an occasional jump back out at a higher perspective, and look to see that you're not missing some of the other indirect, unintended things. If there are no other questions, we'll move forward and have Bruno presenting his talk, and then we'll have more time later on. Okay. Perfect. Thank you, Brian, again. And yep, my pleasure. Okay. So from now on, I think the agreement is to switch to Portuguese. So I don't know who is following us online, but from now on will be em português. Então, alô? Bom, boa tarde a todos. Vou pedir, se vocês quiserem chegar mais perto, quem tiver afim, aproveita esse momento. Obrigado. Então, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, boa tarde. Agradecer, então, pela disponibilidade de vocês em virem até aqui. Ao professor Saraiva pela oportunidade, obrigado. O professor Joseph está presente, obrigadão. E aí, então, a ideia dessa apresentação é conversar com vocês a respeito de como aplicar essa teoria do System Thinking, né? O pensamento sistêmico. Então, daqui para frente, a gente vai tratar mais de uma forma mais aplicada. E acho que menos teoria e mais como a gente fez isso. Okay? Tudo legal? Vamos lá. Bom, meu nome é Bruno, eu sou aluno de doutorado do PROCAN, sob orientação do professor Harari. Então, prazer estar aqui. E vamos lá. Então, os objetivos dessa apresentação é apresentar uma ferramenta de análise de sistemas complexos, chama MIMES. Então, a ideia é a gente vai partir agora para a aplicação do negócio, mostrar alguns cases e discutir futuras aplicações. Então, eu convido nesse momento, já que vocês passaram por uma abordagem, uma teoria básica vindo do Brian de o que é o pensamento sistêmico, eu convido vocês a colocar os seus óculos escuros agora, seus óculos de pensar em sistemas. E aí a grande ideia é o que a gente chama de sistema. Vocês já passaram por essa teoria, então eu vou passar isso super rápido. É uma ideia de a gente estar mais preocupado a partir de agora em como as coisas se conectam em relação umas às outras, né? Então não é só estudar um procedimento em si, um fato em si, mas como o nosso conhecimento científico ele vai se integrar. Então, uma das coisas que a gente usa na visão sistêmica é geralmente quando a gente vai falar de um problema, a gente pensa num problema simples, onde você tem um problema, você age sobre ele e espera uma resposta. Na hora que a gente vai falar de uma visão sistêmica, o resultado da sua ação, ele muito provavelmente ele vai interagir com o seu problema e vai interagir com as metas que você traçou para resolver esse problema e, eventualmente, pode trazer efeitos secundários que você não previu, né? A gente espera que tudo dê certo, mas esses eventos secundários, porventura, podem trazer resultados que são exatamente opostos do que você previu com aquela política ou com aquela ação. Então, um exemplo clássico é esse de crescimento populacional na Romênia. Os caras tinham uma taxa de natalidade muito baixa, e aí resolveram, isso na década de 60, entraram com programas de controle populacional que proibia aborto, proibia a pílula anticoncepcional, e deu resultado. No ano de 67, vocês têm aí um gráfico muito alto, subiu a natalidade, mas 2 ou 3 anos depois esse negócio já começou a baixar, porque esses são efeitos secundários que não estavam previstos na política. Esse é um caso clássico que tem no livro do Stemma. Especialmente quando a gente vai tratar de sistemas sociais, eles têm esse comportamento característico de não responder exatamente do jeito que a gente queria, né? Então, esse é um dos princípios que a gente usa para a abordagem de sistemas, né? Então, quando a gente fala de sistemas complexos adaptativos, nós estamos falando de sistemas que são abertos, eles são dinâmicos, as variáveis elas interagem entre si e por relações de feedback elas são alteradas, não existe um controle central. O comportamento que a gente vê do sistema é um comportamento emergente, porque ele vem da auto-organização entre as partes. Existem múltiplos níveis atuando, o sistema multiescalar, e ele é repleto de feedbacks ou retroalimentações. Isso eu acho que faz sentido. Eu acho que seria legal se a gente pensasse um pouco na linha de pesquisa de vocês, ou com o ambiente de trabalho de vocês. E
vocês pensarem como, ao longo dessa apresentação, como o trabalho de vocês pode ser encaixado do ponto de vista de uma análise de sistema, usando essas perspectivas, né? Então o sistema não é fechado, você não controla todas as variáveis, elas interagem entre si de uma maneira onde você não pode controlar, e existem muitos feedbacks que às vezes a gente não conhece, né? E a maneira que a gente tem para trabalhar isso são os modelos. Eu não sei quantos de vocês trabalham com modelos, provavelmente uma grande parte. Então acho que o básico é que, do meu ponto de vista, todo mundo trabalha com modelos. Você pode formalizar esse modelo numa análise computacional ou não, mas a hora que você vai fazer uma ultrapassagem com o seu carro, no fundo você está fazendo uma modelagem do espaço versus velocidade versus interação dos outros carros para você fazer essa ultrapassagem. Isso é um modelo mental. A grande vantagem quando a gente formaliza é que aí a gente começa a trabalhar em cima do mesmo modelo. Então o que eu assumi como verdade a gente coloca no papel e nós vamos discutir. Então você acaba chegando num modelo mais elaborado e verificado, calibrado e tudo mais. Essa é a grande vantagem. E se tudo der certo, você consegue identificar pontos para interagir nesse sistema, onde você pode tentar direcionar o sistema para se movimentar na direção onde você deseja. Essa é a ideia. Então, para isso a gente usa, o MIMES ele é baseado no modelo de dinâmica de sistemas. Então nós vamos trabalhar um pouquinho agora de dinâmica de sistema. Nós temos dois gráficos aí para vocês. O primeiro chama Causal Loop Diagram, no de cima. Então ele é um modelo muito básico que ele serve para a gente entender uma relação de causa e consequência entre variáveis, né? Então você tem galinhas, quando elas botam o ovo, esse ovinho eclode, você tem mais galinhas, então isso é um feedback positivo, uma retroalimentação, e quando elas tentam atravessar a estrada, algumas são atropeladas, elas morrem, então você tem menos galinhas. Essa é uma ideia que mostra a relação entre essas três variáveis para a gente. A parte de baixo, que é o modelo de estoque e fluxo, é a hora que a gente começa a pôr números nessas variáveis. Então, tudo que a gente for ver de hoje em diante, de agora em diante, que é um quadrado, ele é uma variável de estado do sistema, que é a variável que você está interessado em descrever. Então, no caso ali, população humana. Essa variável, ela se move em função de outras variáveis, que são variáveis auxiliares, por exemplo, taxa de nascimento e taxa de morte. Então, a hora que a gente tem esse modelinho, é o que a gente chama de dinâmica de sistemas, e isso aí é o basiquinho para a gente entender como essas populações vão variar. E o negócio começa a ficar mais complexo a hora que você vai incrementando o número de variáveis auxiliares para entender seu problema. Tudo bem? Então esse é um modelo que ele vai mostrar para a gente como é o volume de água num lago, como esse volume de água varia em função de precipitação, em função de riachinhos que chegam e saem, e em função de transpiração. Transpiração depende da superfície, então cada vez que ele evapora um pouquinho, a superfície exposta para a evaporação muda. Então, isso é o que a gente chama de modelo dinâmico. Então, vamos imaginar um lago que tem uma área, a hora que ele evapora, ele perde um pouco dessa área, ele fica mais raso, e a evaporação muda porque a área mudou, e assim por diante. Então, essa é a ideia da dinamicidade, né? E a gente analisa esses modelos, então, de dinâmica de sistemas, geralmente através de gráficos. Então, todo mundo treinado em dinâmica de sistemas. Podemos dar um passo à frente? Maravilha. Então a ideia do MIMES é construir uma infraestrutura no computador, onde a gente consegue pegar input de stakeholders, literatura, e simular com dinâmica biofísica para descobrir como os ecossistemas ou serviços ecossistêmicos variam no tempo e no espaço, e como ocorre a interação entre os sistemas ecológicos e os sistemas sociais através do coupling. Coupling é essa capacidade dinâmica onde um altera o outro e o outro altera vice-versa. Ele foi desenvolvido pelo Roel Bouwmans. Esse senhor, ele mora em Vermont, é um holandês, um casal de holandeses, moram em Vermont. Trabalhou muitos anos no Gund Institute for Ecological Economics, hoje se chama Gund Institute for the Environment, e é baseado em dinâmica de sistemas, mas esse cara que trouxe isso, o MIMES, para serviços ecossistêmicos, né? Então a ideia básica do modelo, você vai começar com modelos básicos, modelo de escopo, eu vou mostrar alguns para vocês, e é um processo iterativo, então você tentar avaliar qual é o problema que você está tentando modelar. Esse modelo você pode incrementar o número de informações, de dados, quanto você vai crescendo com o problema que você está tentando entender, e esse modelo ele vai então crescendo em complexidade até que ele vira um management model, onde você pode aplicar esse modelo para tomada de decisão. Então ele começa no modelo de escopo simples, por exemplo, aquele que a gente viu da população humana crescendo, aquele é só uma ideia básica, e aí você vai colocando mais e mais variáveis até que ele incorpora e resolve e representa de maneira
aceitável o problema que você está tentando trabalhar. O MIMES ele permite a construção de diversos tipos de cenários, e essa é uma coisa bastante importante no modelo, a gente vai ver mais para frente. E aí a gente usa as observações ou dados após o modelo para ir validando o que a gente está modelando. Porque construir um modelo é uma coisa muito legal, mas esse modelo ele precisa de alguma forma representar da melhor maneira possível o que a gente está vendo na realidade. Então esse processo é processo de validação. Calibração a gente usa os dados da literatura ou dados primários se for necessário para o seu problema. E aí as observações futuras é o que vão trazer a validação para esse modelo. Esse é o framework geral do MIMES. Então a ideia é que ele é um modelo bastante integrativo. Então o que está representando ele vai trazer dados de biosfera, biodiversidade, ciclagem de nutrientes, vai interagir isso com a base física do ambiente, do sistema socioecológico onde você está tratando. Então água, ciclos geológicos, minerais, energia, gases, e todos esses subsistemas vão interagir com o sistema humano, o sistema social. Então você tem economia, você tem cultura, costumes, hábitos, valores compartilhados que podem ser inseridos no modelo. Então esse é o modelo básico do MIMES. O Brian já mostrou um para vocês, então o primeiro impacto ele falou, uau, esse negócio cheio de fio. Já foi, mas ele é bastante... a gente não pode falar que ele é muito amigável para primeiro olhar, né? Existe uma iniciativa, eu vou deixar o site no final para vocês, chama changemodel.org. Existe uma iniciativa da Universidade de Boston de fazer uma aplicação online para que esse negócio fique mais user-friendly. E aí você pode entrar com diversos inputs, qual é o seu interesse no modelo, e ele fica mais bonitinho. Mas esse é o modelo nu e cru, como a gente trabalha. O resultado daquele modelo são análises gráficas, como vocês podem ver aí, ou SIG. Uma coisa, em dinâmica de sistemas também tem informação interação com o sistema de informação geográfica, mas isso é uma coisa bem marcante do MIMES, nós vamos ver várias vezes aí para frente. Esse trabalho, então, ele culminou na publicação do principal artigo do MIMES em 2015, que traz toda a documentação de como é feito o modelo e o que é possível de ser escrito, né? Eu acho que grande parte desse modelo a gente aprende fazendo, mas toda a documentação está aí nesse artigo. Então eu vou mostrar para vocês a partir de agora, são 3 cases. O primeiro, esse que está na apresentação, é o Gumbo. O Gumbo é o ancestral do MIMES, de 2002, é um modelo global, então o nível de detalhe é bastante baixo, é um nível de generalidade muito alto, e a ideia era entender como seria a variação dos serviços ecossistêmicos globais em função de mudanças climáticas. Então, essa é a documentação do modelo, ele foi feito em Stella. Eu não sei se vocês já mexeram com esse software. Hoje em dia ele não é mais feito em Stella, é feito em Simile, mas a ideia é básica. É isso. Então, quando a gente vê esse modelo que está na lousa, ele é exatamente aquela sopa de fiozinhos, como a gente viu anteriormente. E aqui o que está mostrando para vocês são os resultados do modelo para diferentes cenários, né? Então, eles construíram cenários Star Trek, onde você tinha um alto nível tecnológico. O Basic Case cenário quer dizer se nada mudasse, é o Business as Usual. E aí você tem cenário Ecotopia, onde as pessoas modificariam completamente seus hábitos em função de uma vida mais amigável com o meio ambiente. E o Mad Max, que eu acho que está mais próximo da realidade hoje em dia. Mas então, em função desses diferentes cenários, você traça esses valores naquele modelo e ele vai te dar os outputs onde você quer. Então você tem atributos econômicos, ecossistêmicos, sociais, como eles vão variar. Esse modelo vai até 2100, se não me engano. Então, cada um deles vai trazer um cenário diferente. Essa é a ideia do MIMES. Aí, aqui no Brasil, a gente está desenvolvendo esse caso em Ubatuba. Então, o segundo case que eu vou mostrar para vocês agora é o MIMES de Ubatuba. A ideia, no final desse trabalho, é criar um índice de resiliência usando essa abordagem de sistema socioecológico. Então, a gente vai ver Ubatuba como um sistema socioecológico, onde sociedade e natureza interagem, e o modelo vai abraçar isso. Então, todo mundo conhece Ubatuba, lugar lindo, maravilhoso, mas geralmente tem alguns probleminhas em alta temporada. Então, a gente tem mais turista do que população residente na cidade. E tem alguns drivers na cidade que não são muito interessantes para a gente. Por exemplo, aumento da população de turista, mudança climática, falta de investimento em infraestrutura. É a mesma empresa que toma conta do saneamento lá. Bom, é mais que uma, mas
é a Sabesp, então tem um conflito com gestão de água de São Paulo, e o possível desenvolvimento em função do pressão, né? Então, esse é um mapinha da cidade. Toda a área em azul claro é a parte oceânica, ela é costeira. Ela faz parte da APA Marinha Litoral Norte, que é uma área protegida. Esse é o limite do nosso modelo. E a parte coloridinha é um mapa de altitude do município. Okay? A gente vai ver esse mapa mais para frente se mexendo, então legal dar uma olhada aí. Então esse é o modelo MIMES de Ubatuba, altamente compreensível, espero que todo mundo já tenha entendido. Não, leva tempo, mas a ideia, para a gente dar uma traduzida, a gente tem dados de clima de 2010 a 2017, então tem temperatura da água, vento, cobertura de nuvens, a gente tem dados sociais de turismo e população local, um balanço de oxigênio e nitrogênio, concentração na água em função dos polígonos, que eu vou mostrar mais para frente. Nós temos um subsistema para depuração de esgoto, que vem dessas populações, e são importantes para a produção e para os minerais na água. E aí nós temos a parte biológica, são 7 tipos de partículas na água, então nós temos fitoplâncton, zooplâncton, salpas no verão, e como eles interagem numa cadeia alimentar. E a partir disso eles vão sustentar toda a macrobiota local, que a gente reduziu bastante para apenas 11 grupos biológicos. Então aí nós temos alguns tipos de peixes, caranguejos, camarões e vai. Então essa é a parte do ecossistema, a parte física e biológica, e ela vai proporcionar alguns serviços ecossistêmicos. A gente conseguiu medir 8. Esses serviços eles vão interagir com os princípios de governança que vêm da principal literatura de resiliência que existe, eu vou mostrar mais para frente, para criar, então, fundamental, o índice de resiliência que vem desse modelo dinâmico. Então esse é o objetivo final do trabalho. Uma das coisas legais do MIMES é que ele permite a representação dinâmica dos resultados, então ele gera gráficos que vão funcionar como um filminho, então dá para a gente ver como as nossas variáveis estão passando ao longo do tempo, e ele tem uma interação com o sistema de informação geográfica, então ele vai mostrar para a gente como essas variáveis estão ao longo do espaço, não só no tempo. Então o que vocês estão vendo aí, por exemplo, é a concentração de clorofila em cada um dos polígonos que a gente usou ao longo do tempo para o Ubatuba. Okay? E aí, claro, esse é um modelo bastante simples, a gente tem muitos poucos polígonos, porque ele foi desenvolvido num notebook, e se você, a gente pode aumentar isso bastante, mas precisa de uma capacidade computacional maior. Então, só para a gente ficar na mesma página, a gente usa um conceito de resiliência que é a capacidade dos sistemas socioecológicos de produzir um conjunto adequado de serviços ecossistêmicos em função de um choque, né, ou ao longo do tempo. Então, esses são os atributos de sociedade que a gente deveria medir quando a gente vai falar de resiliência. E, obviamente, a gente não tem esses valores, eles não foram trabalhados ainda. Então, por exemplo, a conectividade, como é que a gente aplica isso para? Então, na verdade, cada uma dessas variáveis ela é uma agenda de pesquisa. Então, o que a gente fez ao longo do trabalho foi criar um modelo, um protótipo no modelo, que é um toy model, que o pessoal fala, e aí a gente trabalhou com serviço, com Culture Theory, é uma teoria cultural onde vai por limite em cada um deles, e a gente analisou isso como varia ao longo do tempo. Então, resumindo, fazendo a história mais curta, a gente tem uma análise gráfica de cada uma dessas variáveis, os serviços ecossistêmicos que a gente retira do modelo, e a gente integra tudo isso no índice, que é o índice que a gente viu no modelo lá atrás, cujo resultado está aqui. Então, na verdade, como as variáveis elas dependem de quem está olhando, elas dependem do conjunto de valores que vão ser usados para a gestão da área, a gente tem mais do que um índice, então aí são 4. Isso hoje já são 3, a gente reduziu 1. Então esse é o caso de Ubatuba. Okay? É um caso que começou há 4 anos atrás, no início do projeto de doutorado, então tem um agradecimento para todas as entidades que participaram. E aí o caso focado exatamente em saúde, é um caso desenvolvido em Austin, está publicado, então está aqui o nome da publicação, vai estar disponível para vocês, para quem quiser. Então, em 2010, houve um conjunto de atores que começaram a se preocupar sobre as relações sobre saúde e meio ambiente nos Estados Unidos, e aí a Austin foi voluntário para abrir esse processo. Então, da onde veio esse modelo
em conjunto com o EPA, CDC e tudo mais. Esse é o modelo de Austin, altamente compreensível, estamos tranquilos. Mas a lógica básica desse modelo é determinar a variação espaço-temporal da exposição ao perigo, então o perigo ambiental, analisar a suscetibilidade da população a esse perigo, e aí, no índice final, criar como que essa população que está em risco interage com as variáveis ambientais e definir mortalidade e morbidade em cima disso. Okay? Eles ainda deram um passo para frente, tentando entender como que o reflorestamento da área poderia funcionar como uma política de mitigação desses efeitos. Então a gente vai ver isso mais detalhado. Mas a lógica da apresentação agora vão ser destrinchar esses quatro pontos. Então eles partiram do princípio que eles tinham uma certa quantidade de dados. Então esses dados vinham de atributos de cobertura do solo, quais áreas eram floresta, quais eram cidade, dados climáticos, então como funciona a temperatura, como funciona o vento, qual é o nível o volume de precipitação, e como alguns poluentes, quais eram as características de alguns poluentes e como esses caras interagiam. Do outro lado, eles tinham características da população que estava exposta a esses perigos. Então, você tem idade, por exemplo. A gente está falando bastante do coronavírus, mas as taxas de mortalidade do coronavírus elas variam absurdamente em função da sua idade. Né? Então, a mesma coisa vai acontecer com mortes relacionadas a ondas de calor, que é o que está exatamente medido nesse modelo. Então, isso também, eles fizeram um conjunto de dados com relação ao emprego, com relação à renda, porque, de maneira geral, as pessoas que têm mais renda e os melhores empregos, elas não estão expostas no horário de sol de pico, elas não estão trabalhando em cima do telhado, elas estão geralmente dentro de um escritório com ar-condicionado. Então, esse tipo de característica que faz parte desse modelo. Estilos de vida também fazem parte, porque pessoas com maior atividade física geralmente têm uma taxa de sobrevivência maior. Então, e aí o modelo ele incorporou todas essas características, né, espacialmente, então, que a gente vai ver no próximo slide, para criar o Health Outcome, que é basicamente onde está a saúde, onde estão as pessoas morrendo, onde estão as pessoas que estão vivendo bem. Esse é o Health Outcome. Então, essa é uma ideia de cobertura do solo desse condado de Travis, em Austin, da Universidade. E aí você tem todos os níveis de cobertura do solo daí. Você tem muita floresta, uma boa parte de cidade, áreas de plantio comercial e tudo mais. Então cada uma dessas áreas ela vai reagir diferente, ela vai produzir um estresse térmico diferente. Na hora que você vive num asfalto, a temperatura é uma, na hora que você vive num campo é outra, em função das árvores ou gramíneas e tudo mais. Então, em função disso, dados de precipitação são inseridos, previsão de impacto em função então do que os caras chamaram de fábrica social, que são as características das populações que estão expostas a esse risco. E aí a gente já tem resultados desse modelo. Então, o primeiro painel ele vai mostrar qual é o índice de cobertura de vegetação, porque o modelo ele adota um modelo que já existe, que é o que a gente está vendo aí de linhas amarelas em cima, mas no próprio modelo MIMES ele faz um modelo de cobertura vegetal. Então essa é uma ideia de calibração dos dados do modelo para que ele represente o mais fidedignamente possível a realidade. Embaixo são dados de temperatura. E a gente tem a espacialização, então, dentro desses quase 700 polígonos, de como varia a função, como varia a temperatura. Então isso é importante porque eles não têm um termômetro em cada um desses polígonos. Essa é uma das ideias do modelo. Basicamente ele se baseou em um dado em um aeroporto que tem aí próximo, e aí tem um termômetro legal. E o modelo, ele vai, então, em função da cobertura florestal, ele vai mostrar como é que essa temperatura está variando para todos os polígonos. Se você tem uma cobertura florestal maior, você tem uma temperatura menor. É por área de sombra, albedo e tudo mais. Os grupos de impacto também estão espacializados. Então a gente consegue ver como funciona em função de renda, como funciona em função da idade, de crianças e tudo mais. E aí a soma desses dois é o que vai dar o resultado final do modelo, né, para a taxa de mortalidade. Eles ainda, a hora que o MIMES ele tem todas essas informações disponíveis e modeladas, calcular o produto final, que é essa taxa de mortalidade ou o índice, pode ser feito de diversas metodologias. A hora que todos os dados estão lá, o passo final de agregar esses dados pode ser feito da maneira que você quiser.
Então, o que está aí para vocês dar uma apresentação são 3 modelos diferentes, mostrando. Então, se a gente considera. O primeiro é só dado, né, de doença cardiovascular associada ao calor. E aí, o segundo é a hora que a gente vai prever esses dados usando o modelo A ou o modelo B. Então, as referências estão aí. Então, você pode fazer isso de diversas formas. Né? E aí, no caso, o Mimes vai trazer isso para a gente em um modelo, um filminho. Então, vocês têm temperatura, que é o gráfico embaixo, ele está mostrando a temperatura local versus estimada. E aí, cada um dos gráficos, cada um dos mapas em cima, ele vai mostrar o estresse térmico, então, como ele está variando na cidade. E do lado direito é mortalidade por doença cardiovascular. Então essa é uma das ideias do Mimes, é que ele sai de um modelo que é bastante complexo para ser construído e é de difícil comunicação, porque a ideia é incorporar a complexidade do sistema, então ele traz muitos feedbacks, muitas variáveis, muitas daquelas variáveis elas ocorrem em arrays, então ela é uma pilha de variáveis, a gente só vê uma bolinha, acho que é um, mas não é um, na verdade pode ser uma para cada polígono que você está trabalhando, mas ele permite esses outputs que são bastante interessantes quando a gente quer mostrar resultados do modelo para tomadores de decisão. Então, o que a gente consegue ver é como que as variáveis que nós estamos trabalhando, no caso de saúde e mortalidade, como elas acontecem, como elas variam no espaço e no tempo, em função, no caso aqui, da temperatura e cobertura vegetal. Ok? Um dos polígonos que a gente tem aí, que é o segundo maior do lado esquerdo, na verdade ele tem um asilo naquela área. Então isso deu uma enviesada no modelo, porque ele mostrou, as pessoas conseguem ver, porque tem muita gente velhinha no mesmo lugar. Tem uma casa de repouso. E aí são os dados para a morbidade, então eles também estão espacializados. E aí a ideia de mitigação desse modelo é o que a gente pode fazer então para resolver, para melhorar as condições dessa cidade. Então, os caras entendem que a arborização urbana ela não é só um atributo estético, mas ela está relacionada à saúde. Então, na coluna da esquerda vocês têm o base case, a ideia como se nada fosse mudar. E do lado direito você tem as duas colunas que são cenários diferentes. Então, o primeiro cenário ele trabalha com o dobro de cobertura vegetal em uma área onde já há cobertura vegetal. Então, mais ou menos você colocar mais árvores dentro de parques. E a última coluna da direita é você plantar 15% de área numa área onde você não tem árvores. Então seria mais ou menos arborizar Santa Cecília. Então cada um desses dois cenários eles vão trazer, de acordo com os diferentes índices que estão presentes aí, redução em taxa de mortalidade em função de heat stress. Então a ideia geral, o modelo ele mostra esses efeitos potenciais de morbidade e mortalidade com diferentes cenários de floresta, de árvores, de floresta. Eles mostram isso no espaço e no tempo. Claro, essa mortalidade não é só devido a isso, então o modelo existe uma parte que ele captura e uma parte que não. E a ideia, então, é que esse modelo ele pode ser usado para avaliação de políticas públicas, inclusive para gerenciamento de resposta a emergências em caso de mortalidade por heat stress. Então essa é a ideia da apresentação. Eu acho que, só para finalizar, então, que vocês todos espero tenham colocado seu óculos escuro para olhar os problemas de uma maneira sistêmica. Então a ideia agora é a gente abrir para uma conversa. Então eu queria que vocês pensassem como o seu trabalho, como o seu objeto de estudo ou de interesse, como isso pode ser integrado dentro de um pensamento sistêmico, sob a ótica de um pensamento sistêmico. Quais aspectos essa perspectiva pode colaborar, positivamente ou negativamente, para os seus problemas de pesquisa. E quais informações, dados, bancos de dados seriam pertinentes para a compreensão e, eventualmente, modelagem do seu problema. Legal? Muito obrigado.
Obrigado, Bruno. É muito interessante essa perspectiva de poder integrar um número muito grande de variáveis de natureza bastante diversas, né? Para você poder entender melhor o sistema do ponto de vista sistêmico mesmo, né? E chegar a uma tomada de decisão. Certamente há muito o que entender, é uma apresentação muito rápida, há muito o que entender de como fazer isso, quais são as dificuldades em termos de obtenção de dados, integração de dados, que tipo de algoritmos são usados ou podem ser usados para essa integração, como é que o sistema faz isso mais ou menos automaticamente, mas eu vou deixar para a audiência aqui se manifestar. E só ressaltar que do ponto de vista desse grupo de estudos nosso aqui de saúde planetária do IEA, esse tipo de abordagem é absolutamente imprescindível, né? Porque quando você fala em saúde planetária, você quer justamente entender as inter-relações entre o bem-estar e saúde humana e o planeta. Só isso, né? Então entra tudo aí, entra até medicina. Mas enfim. Então deixo aberto aqui para perguntas da audiência. Lembrando que quem quiser mandar, agora em português é mais fácil de falar, né? Porque falar para mandar uma mensagem para IA responde@usp.br, em inglês é complicado. Então, quem estiver assistindo, quiser mandar mensagem, perguntas, pode mandar para o IEA, responde, IEA, Instituto de Estudos Avançados, responde tudo junto, @usp.br. Também pode mandar para o Twitter, @saúdeplanetária, e a gente vai estar monitorando e trazendo essas perguntas para cá. Então, abertos. Uma aqui. Obrigado, Bruno. Boa tarde. Muito boa apresentação. Fiquei curioso com 3 pontos, se possível. Gustavo INPE. Eu fiquei curioso sobre a questão que a gente tem um trabalho agora no INPE, no CCST, sobre a questão de múltiplas escalas. Então, eu queria saber se vocês têm algum trabalho que vocês fazem espacialmente em múltiplas escalas e como esse modelo consegue fazer uma interpolação entre essas escalas. E eu fiquei curioso também que todos os modelos têm uma alta complexidade, né? Várias variáveis interagindo. E você mostrou no final que você chegou em um índice, né? Então eu fiquei bem curioso, porque você conseguiu chegar em um índice dada toda aquela complexidade, né? E a última coisa, como são feitas as calibrações dos modelos? Necessariamente a gente precisa de ter dados empíricos para depois calibrar ou alguma coisa física, alguma coisa, uma lógica mais dedutiva. Obrigado. Obrigado a você, obrigado pela pergunta. Eu vou começar de trás para frente. O processo de calibração ele é fundamental e ele ocorre ao longo da construção do modelo. Então, a gente sabe que as populações, no modelo, modelo de escopo, as populações elas crescem da mesma forma. Elas têm uma taxa de natalidade, elas têm uma taxa de morte, né? Isso vai servir para passarinho, bactéria ou seres humanos. Basicamente a mesma coisa. Então, o que a gente começa no modelo é criando esses modelos que são modelos de escopo. Então, a gente acha que funciona dessa forma. Baseado na literatura, baseado na experiência, na melhor informação que existe. E a partir daí, a gente começa a popular esse modelo com dados. Então, esse já é um processo que você vai construindo e calibrando ao mesmo tempo, porque os dados eles são a melhor informação disponível que a gente tem sobre aquele problema. Existem informações, existem dados que a gente não tem, e agora eu acho que é a sua segunda pergunta, a respeito da construção do índice. Ali, o que a gente fez foi a construção de um índice de resiliência de um sistema socioecológico, que ele, na verdade, ele não é um atributo do sistema. Eu não posso ir até Ubatuba com o meu sensor de resiliência, medir para voltar lá e validar para ver se aquele modelo existe. Então, nesse caso, o que a gente usa, se possível, é algum outro modelo que fale de resiliência para uma área parecida com aquela, e a gente pode traçar uma comparação entre um e outro. Senão, não é possível validação. O que é possível é a gente validar todas as informações que foram usadas no modelo, calibradas e validadas, isso sim. E aí vem desde população humana, a população biológica, a biodiversidade, aos dados climáticos, aos dados meteorológicos, isso tudo a gente consegue validar e calibrar. E aí o próximo passo, que é a inferência que a gente fez a respeito dele, se não for possível, isso é um limite do modelo, né? Então, eu acho que o Brian ele falou um pouco disso, que é uma coisa interessante.
esse modelo ele tem limites, né? Os limites, eu acho que o principal limite é o nível de precisão que a gente chega nas coisas. Por exemplo, existem modelos populacionais ou modelos, por exemplo, modelos de onda, como o Delphi 3D, que são absurdamente precisos em comparação com o MIMES. O MIMES é um modelo infantil no nível de precisão que ele faz. Mas não é para isso que ele foi construído, né? Então, a ideia do modelo é que ele é um modelo de a proposta é a integração de dados. Então, nesse processo, a gente perde um pouco do fine-tuning, do dadinho preciso. E aí, desculpe, o Scala, eu acho que todos os modelos do MIMES eles estão trabalhando em multiscala. Porque um processo de por exemplo, o serviço ecossistêmico de captura de carbono, ele ocorre, enquanto serviço ecossistêmico ele ocorre em sociedade, então ele é uma coisa em escala macro, mas do ponto de vista biológico ele é um processo microscópico ocorrendo nas zonas costeiras. Então, o que está um processo biológico microscópico ele está delimitando uma propriedade maior que é o serviço ecossistêmico, por exemplo, de provisão ou ciclagem de nutrientes ou, no caso, captura de carbono. Então, o que geralmente a gente não trabalha essas variações escalares do ponto de vista de sistema de informação geográfica, mas o modelo ele captura isso em função dos dados e das relações entre as entidades, entre as variáveis, né? Então essa ideia da relação causal entre elas é o que une, e aí a gente está trabalhando em diversas escalas. Bem, boa tarde, gente. Meu nome é Danilo e eu sou pesquisador de doutorado lá na física e também sou engenheiro de pesquisa na Block Science, uma consultoria estrangeira especializada em modelagem complexa de agentes e sistemas. E, na verdade, eu tinha 3 perguntas, uma delas um pouco maior e as 2 outras menores, então eu vou pela primeira. A primeira, na verdade, talvez seja meio que talvez um certo desabafo também, mas eu gostaria de saber sua perspectiva. E, bem, antes de partir para a pergunta, eu gostaria de parabenizar pela apresentação, eu achei extremamente didática e eu pessoalmente gostei muito dela e tenho certeza que todo mundo gostou muito. E, bem, o desabafo, pergunta seria o seguinte. Uma grande dificuldade quando eu penso em modelagem de sistemas é que eu às vezes sinto que existe uma certa barreira de entrada muito grande, por diversos motivos. Uma delas, por exemplo, é que eu não vejo, por exemplo, ferramentas gratuitas ou de código aberto assim que você consiga fazer essa modelagem de uma forma, digamos, simples e robusta para o usuário final. E eu falo desse desabafo porque, por exemplo, eu também lido com inteligência artificial. E uma das coisas que possibilitou o avanço dessa área foi justamente a disponibilização de bibliotecas de código aberto, que você pode simplesmente ir no navegador, experimentar, prototipar, modificar. E o desabafo que eu venho levar é muito difícil fazer isso com um modelo sistêmico, pelo que eu percebo quando eu leio um artigo, puxo o modelo, eu quero mudar uma coisinha, mas não dá, porque eu uso Linux e eu não tenho a ferramenta certa. E eu gostaria de saber um pouco digamos, qual que é a sua perspectiva sobre isso, assim, se existe alguma coisa que talvez eu não saiba. E talvez já emendando um pouquinho, talvez nessa percepção de falta de ferramentas acessíveis e livres, uma outra coisa também que eu percebo muito das ferramentas é que parece que elas não se integram tão bem assim com, digamos, 2 dos paradigmas do século XXI, que é a internet das coisas e o Big Data. A gente tem dados sendo gerados o tempo todo e a impressão que eu tenho é que as ferramentas atuais não conseguem acompanhar isso. Parece que a gente ainda está um pouco, digamos, no paradigma de você ter um arquivo armazenado no computador, uma planilha, um banco de dados, e atuar em cima disso, ao invés de ter dados em tempo real. Enfim, eu gostaria meio que talvez saber sua perspectiva sobre isso, sua opinião sobre isso. E é meio que essa a primeira pergunta. Legal, obrigado. Ou são 2, né? São duas. São 2, mas tá parecido. Tá tranquilo. Então, primeiro, com relação a software livre, para dinâmica de sistemas existe um software livre que é o Vensim, que é gratuito. Você acessa e baixa e você consegue fazer modelos de dinâmica de sistema nesse programa perfeitamente, tá operacional. Para trabalhar na área de sistema de informação geográfica tem o QuantumGIS, que também é gratuito. Eu acho que
Eu acho que os dois não conversam. Até onde eu sei, o Vencin não conversa com o Sistema de Informação Geográfica. Eu posso estar enganado. Eu acho que não, mas é só um acho. O MIMES é desenvolvido num programa que chama Simile, porque o criador do MIMES, ele entrou em contato com essa empresa e eles desenvolveram o Simile, então eles tiveram uma cocriação que chegou onde está hoje. É um programa pago, no caso. Então, assim, eu acho que os primeiros passos você pode dar gratuito, mas se você quiser fazer exatamente isso, aí tem um programa que é pago. Mas aí, na minha opinião, eu acho que o buraco é até um pouco mais embaixo, porque para a dinâmica de sistemas, até onde eu vejo, falta capacitação, faltam cursos. Eu não vejo isso espalhado por aí, não é tão simples encontrar uma disciplina de dinâmica de sistema para cursar. Isso está dentro de alguns cursos de engenharia e ponto. Né? E aí você tem N aplicações que vão de business a processos de engenharia, então a parte de sistemas socioecológicos ou saúde, ela certamente não está entre os top 3. Ela existe, ela é feita no Brasil e no mundo, mas existem muitas coisas que vêm antes disso. Então eu acho que a democratização dos softwares ela faz parte, mas a democratização do conhecimento eu acho que deveria vir junto. Essa eu acho que é a minha opinião. Com relação à internet das coisas e Big Data, o MIMES ele pode trabalhar com muita série de dados, mas eu acho que aí tem um problema, uma diferença conceitual, não é um problema de maneira alguma, mas é uma diferença conceitual na maneira como o modelo é feito. A dinâmica de sistemas e o MIMES eles são modelos declaratórios, então eles não, do meu ponto de vista, a Big Data é um modelo estatístico, então eles trabalham com premissas diferentes. A ideia do modelo estatístico é que aplicando certas fórmulas, os dados vão te mostrar o conhecimento. A ideia do modelo declaratório é que você não vai buscar o conhecimento nos dados. Você busca outras fontes. Por exemplo, literatura, a relação de causalidade que a gente tenta colocar no MIMES, ela não necessariamente está embasada em correlação. Então, quando a gente trabalha isso do ponto de vista de sistemas sociais, isso é muito importante. Porque não é tão simples a gente obter correlações entre doença e mortalidade é fácil, mas entre aspectos culturais e metas de vida não dá. Então, essa é uma coisa que os modelos declaratórios eles conseguem capturar, que modelos estatísticos, até onde eu sei, não. Os dois produzem resultados que são semelhantes, existem artigos até comparando o quanto um pode modelar, qual é o poder de modelagem de um versus. Legal? Só lembrando então todo mundo, o professor Brian está online, então se alguém quiser fazer uma pergunta para ele, por favor, fique à vontade. Pode fazer em português, a gente traduz. Isso serve também para quem está online. Bem, então a segunda pergunta, as outras duas vão ser mais curtas, mas a segunda pergunta, talvez terceira, como que você avalia basicamente a difusão desse pensamento sistêmico na pesquisa aqui em São Paulo, entre as unidades de pesquisa aqui em São Paulo? Quando eu digo de incorporar isso para, por exemplo, fazer modelos preditivos, como que você avalia, tipo, tanto em escala absoluta, mas também em escala comparativa também, por exemplo, sei lá, perante como é feita a pesquisa lá fora, por exemplo, ou o que você acha que poderia agregar, assim? Eu acho que a EASH tem uma linha de pós-graduação só em modelagem de sistemas complexos. Então, eu acho que o MIMES é uma coisa que não está muito difundida no Brasil, mas a ideia de complexidade de modelagem eu acredito que seja presente em vários institutos, na matemática, na biologia, na engenharia, na administração. Eu gostaria de ver isso mais, e aí é mais um apelo, eu gostaria de ver isso sendo usado, até porque os modelos, eles não necessariamente, eles não estão isentos da ideia do erro, eles podem estar errados, mas a ideia é que a capacidade de integrar conhecimentos, de propor diálogos e a interdisciplinaridade que ele abraça é muito interessante. Então, eu gostaria de ver isso mais sendo usado para uma missão. Mas é mais uma opinião. Sim. Deixa eu só aproveitar, já que o professor Brian está online ainda, para tentar passar essa pergunta para ele lá. Brian, can you hear us? Yes. Yeah. So I would like to ask you a question which was raised by the gentleman here. How spread do you think you are system thinking around the world in different areas or different countries? Yeah, good question. I think we're in a clear minority.
And I think that one of the things, like being a history of science, also I noticed that every period seems to have a thread of systems thinking that goes through there, but always in the minority. And so, like I said, I'm not looking for systems thinking to replace reductionism, but I'm just liking to get a little bit stronger place at the table. So I wouldn't expect it to be, a large fraction, but yeah, just to increase, I don't know, maybe 10%. I mean, I talked to other people. I actually asked this question recently, like how many people just kind of get systems thinking, and I think it's actually a fairly small minority. But spreading the ideas, a lot of people didn't know they thought that way until they hear it. So I guess that's the optimistic view of spreading the ideas. Okay, thank you. And just to take advantage of being in touch with you, I think that one of the things that we might do at the Institute of Advanced Studies is to bring this idea of spreading the word about that, bringing courses, bringing all those seminars like that. And so it's something we will pursue, certainly. Yeah, and I mean, obviously the institute you're at is ripe for it. I mean, it's the right place to do it. So I appreciate the synergies here. Yeah. Okay. Thank you. Yep. Uma última pergunta, mas eu acho que essa é curta. Como que você avalia a permeabilidade do pensamento sistêmico perante os tomadores de decisão no contexto do Estado de São Paulo? A recepção por parte dos administradores públicos ou privados, ou de qualquer um que esteja envolvido na tomada de decisão? Eu não sei. Eu gostaria de ter uma resposta pronta, mas eu não sei. Eu acho que talvez parte deles está aí, eu acho que eles podem falar. Eu não conheço. Tá me ouvindo? Lincoln, eu sou pesquisador do Instituto Butantan. Eu gostei da apresentação, eu vi... tem momentos que você mostra a estrutura, o modelo estrutural do sistema, é isso? Tem os diagramas e tal. Aquilo, além de ser uma descrição formal da estrutura, ela pode ser usada também como um teste de hipóteses de relação causal entre as variáveis, ou até uma demonstração probabilística da relação entre as variáveis, ou aquilo já é estabelecido a priori? Obrigado pela pergunta muito importante. Ele não serve como um teste de hipótese para causalidade. Até porque eu acho que não existe uma maneira testável, a gente não consegue testar a causalidade. Mesmo se você fizer uma análise de regressão e você está trabalhando com correlação é uma coisa, a causalidade é outra. O que a gente faz no MIMES é adotar a causalidade. E aí, através de um procedimento de validação dos resultados do modelo, a gente consegue ver se aquelas hipóteses que você adotou como aquelas causalidades que você adotou dentro do modelo, que construiu o modelo, se elas fazem sentido. Senão o processo é iterativo, né? E caso contrário você volta e você tem que reconstruir da melhor maneira possível. Então, no fundo, o que a gente vai usar como informação pode ser até texto. Então, como as pessoas explicam o que elas estão vendo, né? Então, a variação do nível do nível da água no copo está acontecendo em função do quê? É isso, não necessariamente a gente tem um teste de hipótese para isso, a gente tem uma teoria por trás. E o que a gente faz então no modelo é incorporar o que a gente tem de melhor na teoria. Por exemplo, o que obviamente tem limites e problemas, né? No índice de resiliência, por exemplo, a gente adotou o artigo e o livro, que são dos mesmos autores, que é o mainstream sobre resiliência no mundo, que é o trabalho da Reinhard Biggs. Então ela diz que resiliência se deve a 7 princípios, e esses princípios variam de tal forma e interagem de tal forma, e eles são originários de tais interações sociais, eles ganham poder com isso ou perdem com aquilo. Então é isso que a gente colocou para dentro do modelo. Nós não estamos testando, né? O que a gente está é conversando com a literatura e falando, olha, até hoje, o que a gente sabe de melhor a respeito disso é A, B e C. Então a gente está usando essas informações para dentro do modelo.
uma última coisa, você poderia repetir o nome daquele software gratuito, segundo você, depois do quanto disso? Vem sim. Ventanas Tá. Simulation Systems. Vem sim. Tá ótimo. Obrigado. Né? Obrigado, boa tarde. Eu vou tentar responder uma provocação. Eu sou o setor público da Universidade Pública. Aqui diante de vocês está o núcleo duro da, digamos, da política. É o que sobrou, é o que temos. Nós estamos há bastante tempo nisso. E, obviamente, gostaríamos de ter ferramentas de tomada de decisão que fossem incorporadas e tivessem utilidade altamente desejável. Isso é o que a universidade deseja. Isso é o que qualquer pesquisador, quando faz seu modelo, deseja. O que acontece? Bom, vou falar também sobre a perspectiva de quem está no IPCC desde 1996. Em contato constante com o pessoal do IASA, já dei aula em Austin, e já vi como as coisas funcionam lá, como funciona em Luxemburgo, como funciona em Austin, como funciona em São Paulo. Aqui, nós não, eu dou aula no IE, no Instituto de Meio Ambiente. E desde 2002 estou tentando criar um grupo de modelagem. Eu não consigo, não há uma cultura de modelagem aqui em São Paulo. A cultura de modelagem no Brasil está no Rio de Janeiro, na COP, que gerou a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, que faz o plano decenal, cuja penúltima página coloca lá síntese de investimentos, coloca 400 bilhões de dólares em combustíveis fósseis, decorrência do resultado de um modelo, era o Message, depois virou o Times Marcal, e o Veda Times agora, né? E tá lá. E essas informações são publicadas num relatório. A gente não tem acesso a esse modelo, mas fazendo um rastreamento do modelo, nota-se inconsistências. Então, quer dizer, nós não temos definidas as identidades, não temos definidas as ontologias, não temos definidas as relações que levam a uma causa-consequência. Trabalhava aqui com o professor Goldenberg, ele falava, olha, modelo é trash in, trash out. Ele simplificava o negócio e levava a tomada de decisão para o plexo solar. A coisa não era modelada. E todas as tentativas que a gente fez de ter modelos complexos não vingaram. Porém, modelos simplificados funcionam bem. Planilhas de Excel, tem planilhas, por exemplo, em que comunidades conseguem fazer suas projeções, suas linhas de longo prazo de emissões de gás de efeito estufa do setor energético. Estamos vendo se conseguimos desenvolver para o solo também, uma coisa simplificada. Elas têm maior incorporação pelas jurisdições. Eu estou falando do País de Gales, eu estou falando da Escócia, estou falando de territórios que são suficientemente grandes. Qual a conclusão disso? Quer dizer, falta uma apropriação, uma ownership do modelo. Quando o pesquisador pega aquele modelo sofisticado, trabalha aquele modelo sofisticado, publica seus papers, porque senão morre, esperando que alguém vai ler, faltou aquele pedaço de traduzir essa informação desse modelo para aquele tomador de decisão que tem poucos segundos para ler alguma coisa e decidir. E que atrás dele tem um monte de outras forçantes. Tem lobbies, tem grupos de pressão, tem um monte de coisa que faz que o modelo vá parar no fundo de uma gaveta. É um problema, é uma questão institucional, não é uma questão somente de primeiro mundo, de Brasil. Nós vemos isso, quer dizer, existe uma enorme concentração em modelo. E existe também uma criatividade em alguns núcleos que trabalham com modelo. Eu lembro quando eu ia para Peruíbe,
me internava no posto de saúde lá, ficava uma semana levantando fichas dos CIDs para ver quanto tinha de doenças para uma região que tinha esgoto e uma região que não tinha tratamento de esgoto. Era no braço. Assim, colegas que trabalharam no GEL 6 do Penumbra. Esse é o Real Big Data, né? Mas assim, mas eles são criativos também. O sujeito abriu para mim, um pesquisador lá de Gainesville, ele abriu para mim um computador na hora, pegou o TripAdvisor, a gente estava em Bangkok, ele falou ali, pegou um software livre, puxou do TripAdvisor, do código, todo mundo que tinha feito pesquisa para um hotel naquela cidade. É um cara que pega o ping do telefone celular e consegue ver a velocidade com que as pessoas evacuam uma região quando tem um furacão. Então, qual é a resposta que eu tentaria dar com base nesse estudo? Primeiro, apropriação do modelo. Para a universidade ter apropriação, ela tem que ter longa vida. Se o aluno de mestrado, doutorado, pós-doutorado fica pouco tempo e vai embora, o modelo morre. O trabalho morre, não fica. Por que no Rio de Janeiro permanece? Porque, sei lá, acho que no Rio não tem emprego, o pessoal gruda na universidade e as equipes estão lá juntas há 20 anos. Isso é uma coisa. A segunda coisa, quer dizer, elas estão, digamos, infiltradas no sistema público, como criaram o EPE, e difundem essa cultura, capilarizam essa cultura de modelos. Não há nem o que se comparar com o Austin. Austin, quer dizer, tá o QG da Delta lá. Então, quer dizer, a Dell, ela inunda aquela universidade com computadores e com expertise. Então, quer dizer, as ferramentas que eles têm não são nem de longe comparáveis às nossas, e os métodos que eles têm não são necessariamente os que nós podemos adequar para cá. As tentativas que nós fizemos, o Times New Marcal custa $10 mil por ano a licença. A gente não consegue ninguém para pagar. O próprio LEAP, que é um modelo energético, custa $500 por ano. Com um orçamento público, você botar isso no orçamento, convencer um tomador de decisão a pagar $500 por ano para ter um modelo energético que vai soltar alguns números no final, e ele não vai entender o que é aquilo, não vai ver o sentido daquilo, é uma coisa difícil. Quer dizer, eu estou expondo aqui um fosso que tem entre a universidade, que é um dos chapéus, e o setor público, que é o tomador de decisão, é o outro. Eu não vou nem falar da esfera federal, mas a esfera federal também, quer dizer, e tem outra coisa, tem um modelo que faz chegar onde o tomador de decisão quer que chegue. Tem isso também, esse efeito contrário. Então a narrativa já foi criada e o modelo está todo em cima para justificar aquilo que está ocorrendo. É o advocacy. Vejam o Plano Nacional de Energia 2050, que está no site do EPE. A matriz energética, que é uma coisa mais relevante em termos de investimento do que a matriz energética do país até 2050. Está lá. Quem leu aqui? Quem que pegou e leu aquele outro trabalho? Aí é a apropriação. Então, quer dizer, a gente trabalha com o próprio modelo e não quer saber o que os outros modelos fizeram. Ou o IPCC, às vezes, faz meta-análise de modelos. Aí tem aquela nuvem de resultados de modelos que conclui tudo, inclusive emissões negativas. Essas emissões negativas de gás de efeito estufa, elas são altamente, digamos, prejudiciais à tomada de decisão. O modelo diz que, a partir de 2050, a gente vai começar a produzir bioenergia, e essa bioenergia em larguíssima escala, e essas emissões serão capturadas e enfiadas no fundo da Terra. Um modelo falou isso, o político vai lá e lê e interpreta da seguinte forma: eu não preciso fazer nada agora. Então, fazer o modelo é uma parte da história. Interpretar o modelo, julgar o modelo, pedir quais são essas identidades que criaram, que montaram o modelo, quer dizer, pedir memorial de cálculo, vou falar assim, né? Mas de onde vem essa lógica, provar que não entra lixo saquinho, é uma parte importantíssima que é deixada de lado quando se trabalha com modelo. Não fiz pergunta.
também trabalha com ela. Trabalha na CETESB. Ah, sim. Não vai falar, eu falo por ela. Eu falo por ela. Na década de 90, a CETESB soltou uma lista no projeto Tietê dos maiores poluidores. O maior poluidor na época era uma fábrica de pneus. Eu não vou falar a marca, mas é Pirelli. E isso caiu na imprensa, que era o maior poluidor. A Pirelli fez o quê? Processou a CETESB, porque o dado estava errado. Alguém botou 3 zeros a mais. Então, ter informação, a informação não foi auditada, não foi verificada. Foi um erro humano que descalibrou completamente, não era nem modelo, era inventário, hein? Não estou nem falando em modelagens, em projeções. Quer dizer, um erro de inventário, se você erra na baseline, você erra na projeção. Quer dizer, esse é um exemplo que ele digamos, ele apavorou a agência. Quer dizer, correr o risco desse tipo de erro humano. Então, auditar o que entra no modelo também é fundamental. E façam essa experiência. Peguem uma série de modelos passados, pega o World Energy Outlook da IEA e verifiquem o que eles previram para o ano de 2020. Isso foi previsto em 2010. Vejam o que estava lá. Podem ver, vejam, ou peguem os planos energéticos para o Brasil em 2020. Eu já adianto, 10 anos atrás, os planos diziam que o Brasil ia crescer 4,8% ao ano. Era isso. Modelos. Mas assim, quem analisa as publicações de modelos? Quem revisa. E assim, a questão, quer dizer, não é também crucificar quem fez o modelo. Não é um atestado de inteligência negar o modelo. É saber utilizar a ferramenta. O IPCC, a IEA, a Agência Internacional de Energia. E olha que energia, CO2 e energia é uma das coisas mais fáceis de modelar que existe. A gente está falando em biota, falando nessas essas ontologias loucas, né? É dificílimo. Eu lembro de uma reunião do GEO6, tinha empresas de Big Data baseadas nas Filipinas, que devia ser algum paraíso fiscal. Eles fariam toda a estrutura que nós precisássemos, bastássemos que nós dessemos a ele o que nós queríamos. Nós percebemos que estavam dando consultoria para eles. Quer dizer, eles iam, digamos, patentear algo. Tudo bem, né? É lógico que é um interesse privado, é um interesse justificável, né? Mas é o sistema que a gente vive. Na China não é assim. E eles têm modelos muito bons, talvez graças a isso. Você trouxe pontos interessantes, queria só fazer um comentário. De fato, há uma carência grande de grupos de pessoas trabalhando em modelagem. Embora modelagem seja uma palavra ampla demais, há muita gente trabalhando em modelagem, né? Na USP há, né? Em São Paulo há, mas acho que falta essa continuidade, falta grupos com mais massa crítica, com mais trabalho consistente ao longo dos anos, né? Para que isso que você mencionou aqui, o mestrando vem, faz o trabalho e vai embora, o trabalho se perde, né? Isso você precisa de uma massa, uma musculatura maior dos grupos, né? Agora eu entendo que isso também está mudando bastante. Eu vejo cada vez mais os grupos das diversas áreas, né? De humanidades até as hard sciences, né? Investindo muito nisso, até porque você tem ferramentas melhores hoje, poder computacional está muito mais barato, né? Acesso a dados é uma coisa que em São Paulo a gente tem uma facilidade grande, né? Em saúde, por exemplo, você tem aqui de dados, você não encontra em outros lugares, né, mesmo do mundo. Então acho que é uma situação que está mudando. E de novo, eu acho que é legal a gente conversar isso, você trazer esse ponto, porque como o próprio Brian mencionou, o IEA é um lugar legal para a gente pensar nisso, por conta desse território neutro.
do ponto de vista de interdisciplinaridade, entendeu? Porque se você quer trabalhar num tema complexo, você não pode ficar amarrado a vieses de uma outra disciplina, né? Então, convido vocês a uma outra hora de conversar sobre isso e como estimular essa questão, eventualmente dentro do IA, IA para IE, só mudar uma letrinha, nós estamos aqui do lado, mas eu acho que é um ponto fundamental isso que você mencionou. Suporte, cultura, né? Como fazer chegar nos tomadores de decisão, instituições que apoiem isso, né? E tanto aqui como lá. Tanto a instituição tomadora de decisão, ela também tem essa visão, né, de que ela pode se basear na ciência. Hoje é uma situação bastante revertida, né? Então nós passamos por um momento complicado, né? Mas acho que tem que aproveitar esse momento para justamente se organizar e reverter a situação. Oi, boa tarde. Uma satisfação estar aqui. Bom, eu vou procurar ser breve. Pessoalmente, e acho que a CETESB também, nós damos muito valor para a questão de você coletar dados, entender a realidade e ampliar a capacidade de diagnóstico, né? Lógico que quando a gente amplia a capacidade de entender, de analisar, de diagnosticar, de modelar, isso não se reflete necessariamente em aumento de capacidade de resposta, né? O Oswaldo já teceu algumas considerações bem oportunas. Agora, quando a gente melhora a nossa capacidade de entendimento, informação, base científica, para aplicar a legislação, para evoluir a capacidade de aplicar a legislação, isso é um ponto importante, porque um aspecto desse esforço é a gente esvaziar certas argumentações que não contribuem muito, né? Então, vou dar um exemplo. Gestão passada, a gente estava no meio de uma crise hídrica violenta e nos bastidores a gente ouvia dentro do governo que não tinha sido feito algumas obras, não tinham sido feitas algumas obras importantes, porque como nunca tinha acontecido aquilo, não tinha argumento para fazer, não tinha justificativa para gastar tanto dinheiro em obra para evitar um problema que nunca tinha acontecido. É incrível de ouvir um negócio desse, mas a gente vê que é um argumento que sustentou décadas de não ação. Então, assim, essa capacidade de modelar, capacidade da gente alertar, capacidade da gente antecipar situações, ela vem se mostrando muito necessária, né? E cada vez menos teórico. Olha, estamos no meio de uma crise na Baixada Santista. Começou com uma chuva forte, seguido de um escorregamento, a situação, né, municípios provocando lá, declarando calamidade pública, uma dificuldade de resposta. Eu e o Daniel estava assim na beira de uma capacitação, olha que ironia, 18 dias de capacitação na Baixada, começando terça, sobre mecanismos de adaptação. Precisamos cancelar precisamos adiar o evento, porque a Defesa Civil está acudindo à crise, deve estar chovendo hoje à tarde lá, as pessoas estão muito assustadas com o que está acontecendo. Então, assim, né? Teve que adaptar a agenda. Pois é, nós precisamos de... essas ferramentas, elas são importantes, são mecanismos de sensibilização e de esvaziamento de discursos que são inúteis. Né? E como o senhor mesmo levantou, professor, a gente está vivendo um momento assim onde ciência, né, ela aparece em ambientes assim meio estranhos, mas não podemos, essa palavra, a gente não pode deixar a bola cair, né? É global isso. Eu sei. Não é exclusividade do Brasil. Então, esses são os fluxos, né? Nada se expande ao infinito, nada progride ao infinito. Tem momento de contrafluxo. Eu estou na área ambiental há 37 anos. Nós já vivemos vários momentos de contrafluxo. Mas são fases, isso passa, não dura para sempre. Agora, o que a gente não pode é permitir que as instituições, as áreas de pesquisa se implodam, né? Aí o dano é grande. Mas é isso aí, acho que é uma iniciativa importante. A CETESB tem uma história de geração de conhecimento que a gente não quer que morra lá dentro.
e acho que a gente precisa estabelecer pontes, né, da universidade, com o governo, para que ampliar a reverberação da informação e não fique dependendo, como o Lucon disse, de alguém que tem boa vontade, né? Fazer um comentário final. Comentário final. Eu acho que a experiência de vocês nesse aspecto de tomar de decisão é enorme. Não tem como valorar isso, porque vocês fizeram tudo. Então eu acho uma pena quando a gente vê algumas experiências que não foram tão legais, né, como o Lucon vem contando. E aí eu concordo com ele sobre os aspectos da gente fazer verificação dos modelos e auditar e tudo mais. Eu só queria lembrar que uma coisa é eu concordo em fazer isso nos modelos, mas ao mesmo tempo eu queria lembrar que as decisões estão sendo tomadas, né? As políticas, elas não estão só sendo implementadas, como elas estão sendo criadas. Então a gente fala, os modelos eles vêm participar desse processo. Então é lógico, eles têm erro. Na verdade, no IASA, o pessoal fala que todos os modelos estão errados. Alguns podem ser úteis, né? Então, sim, a grande lance é, eles têm falhas? Tem. Tem falhas metodológicas, tem falhas de dados, tem certeza? Tem. O modelo sempre é uma representação parcial da realidade. Né? Claro, mas eles estão abertos, eles estão expostos. Então, eu discordo completamente de modelos que são trash in, trash out. Então, é o modelo caixa preta. A gente não sabe o que acontece no modelo. Então, você entra com uma série de dados e ele te joga um valor, 22. É super significativo, não sei para quem, para mim não é. Então, uma das coisas é, sim, isso tem que ser aberto e tem que ser discutido. E essa é uma das coisas de consenso em cima, porque o modelo, ele representa, a própria construção do modelo, ela representa um conjunto de valores. Primeiro, para a delimitação do problema. Lembra, o Brian falou bastante a respeito de delimitação do escopo, delimitação do espaço. O primeiro é qual é o problema. Delimitar o problema é um jogo de valor. O que é problema para você não pode ser para mim, eu vejo o mesmo problema de forma diferente. Então, isso tudo está embutido dentro da modelagem. Então, tomar as decisões ou criar as leis sem eles é o que acontece. Né? Então, ele é uma ferramenta e vem colaborar com falhas, com problemas, mas com vantagens. Eu queria só fazer um comentário final. Antes de chegar no final, eu queria convidar vocês para um outro evento amanhã, aqui às 10 horas. A gente vai ter uma apresentação que segue nessa linha, de um outro ponto de vista, que é a questão dos dados. A gente tem uma apresentação sobre biodiversidade sem fronteiras, aproveitando o Big Data para o desenvolvimento sustentável. Quem vai apresentar é o Tim Hirsch, que é um dos diretores da Global Biodiversity Information Facility, que é o principal portal global sobre dados de biodiversidade. Mesmo esquema, aqui 10 horas amanhã, quem puder vir, venha, quem não puder, assista online. Então, aproveitar já para fazer o convite. O segundo, está aí na tela de vocês, o grupo que está patrocinando, né, esse evento de agora, de amanhã, que é esse grupo de estudo de saúde planetária. Saúde planetária é um conceito mais ou menos novo, como surgiu em 2015, num relatório da área de saúde e medicina, mas que ele, no fundo, ele envolve toda essa questão que eu mencionei de bem-estar humano e planeta, ou seja, tudo está envolvido nisso daí, né? De saúde, estrito senso, até ecossistemas, serviços de ecossistemas, mudanças climáticas, tudo se encaixa, porque tudo afeta o bem-estar humano e as populações humanas afetam o planeta e, portanto, é um ciclo infinito e cheio de loops aí, de interações, né? Então, tudo se encaixa embaixo desse guarda-chuva da saúde planetária, se eu for dizer de uma forma. O que eu acho mais interessante a respeito do que estava sendo dito é que ele parte de um relatório que foi lançado em 2015. No site que vocês estão vendo lá na tela, há um link para esse relatório original. Né? E o que mais me chamou a atenção nesse relatório original, do ponto de vista de uma motivação, não há motivo para inação, para não ação. Ou seja, com os erros que há de modelos, com a falta de dados que possa existir, com a falta de conhecimento que eventualmente ainda existe, ainda assim nós precisamos ter ações. Nós temos que tomar as ações com o que há de conhecimento, com o que há de dados disponíveis. Né? Não dá para a gente esperar mais, né? Do ponto de vista de crise climática, de crise de saúde, de crise de modelos econômicos, não dá para esperar mais. Então a proposta é justamente, a partir do que existe, ação. Né?
E, claro, a ciência continua tentando desenvolver novos modelos, obter novos dados. Então, eu queria, para finalizar, convidar vocês todos a entrar nessa página. Saúde Planetária e a USPR é um grupo recente. Estão todos convidados a entrar, ver do que se trata. Se houver interesse, entre em contato conosco para começar a participar dos dados do grupo. Evidentemente que a CETESB não é nem convidada, acho que a gente tem que laçar vocês para participar. Já tem várias instâncias da saúde participando, Ministério do Ambiente participando, Fiocruz participando, né? Então temos que ter vocês aqui, colegas do IEE, por favor, né? E quem mais estiver por aqui, a Carmen participa, cadê? O Lincoln participa, tem mais gente que participa aqui, então vamos conversar, porque é um grupo grande já, tem cerca de 60 pessoas, mas justamente porque a temática é muito ampla. Tá bem? Então agradeço muitíssimo vocês terem vindo, acho que foi fundamental ter esse calor humano aqui para a gente discutir, interagir, trazer as nossas, como é que você chamou? Desabafos, é outro nome, mas tudo bem, vale desabafo, provocação, faz parte disso, né? Faz parte e é assim que a gente tem que caminhar. Então, muito obrigado por terem vindo todos e espero vê-los amanhã ou em outros eventos. Queria agradecer muitíssimo a equipe do IEA, né? Do IEA também, né? Mas do IEA. O IEA não abre concurso, tá, né? Então, já que não abre, então o IEA, o Sérgio e o Jorge estão aqui, muito obrigado, pessoal do vídeo, esse trabalho é super bom. O staff também aqui, a Sandra e todo o pessoal de comunicação. O Fernando e o Jailson fazendo doutorado comigo, fizeram todo esse... Na verdade, é eles que fizeram contato com o Bruno para depois trazer isso aqui. Então, Fernando, parabéns, Jailson, obrigado. E até breve. Tchau, tchau.